Fala galera, meu nome é Tueste Garribe, eu projeto Estaleiro Matemático. E hoje temos uma videoaula especial aqui no computador, onde a gente vai explorar a linguagem de programação Python e algoritmos aplicados a conceitos matemáticos. Algoritmo é toda a sequência não ambígua de passos para se atingir uma determinada finalidade. É o conceito-chave da programação de computadores, tá certo? A gente vai explorar algoritmos aplicados a alguns conceitos da matemática, do ensino fundamental e médio, tá certo? Usando a linguagem de programação Python. E aí, para acompanhar essa videoaula, você vai precisar de um sistema operacional desktop compatível com a linguagem Python. Aí você vai precisar aqui do Visual Studio Code e de um compilador e interpretador Python. Aí, ambos instalados na máquina. Tá certo? Aí aqui no Visual Studio Code, aí uma vez instalado, você abre o Visual Studio Code. É que vai estar tudo em inglês, sabe? Aí vai aqui no File, New File. Vou aqui no teste file mesmo, sabe? Que eu vou mostrar para vocês como é. Para quem é iniciante mesmo. Aí você vai no File de novo. Save As. Aí você vai salvar. Opa, deu erro aqui. É que vai mostrar algumas informações pessoais, sabe? Aí você vai precisar aqui salvar aqui o nome do arquivo. Vou colocar estaleiro.py. Todos os arquivos Python têm que ter extensão .py para serem interpretados como arquivos Python pelo compilador e interpretador do Python, tá certo? Para ser reconhecidos como arquivos Python, tá certo? E tem que verificar se está no local certo. Aqui é a pasta que eu pretendo salvar. Entendido? Que eu tô com outros projetos aqui, sabe? De códigos. Salvou. Agora que salvei, lembrando que aqui vai ter alguns links úteis. Aqui o python.org, né? Lembrando que as hashtags no Python são comentários que não vão ser interpretados pelo compilador. Aqui o python.org, que é um site em inglês, é o site oficial do Python. Onde tem o download do Python para algumas plataformas e também a documentação oficial da linguagem. Entendido? Um download e a documentação oficiais da linguagem. Além do code.visualstudio.com para baixar o Visual Studio Code. Também site em inglês. Que além de baixar o Visual Studio Code e instalar, também vai precisar das extensões do Python para a linguagem, sabe? Para trabalhar com a linguagem Python, que inclusive ativa esse botão de executar o Python, sabe? Para executar o código Python que a gente vai precisar, entendido? Agora vamos trabalhar com código. Que agora a gente vai trabalhar com pelo menos 3 conceitos nessa aula. O primeiro conceito é verificar se o número é primo ou não. Vou colocar aqui. Conceito 1. Números primos. Para verificar se o número é primo ou não, o que normalmente a gente faz é verificar os restos das divisões. Entendido? Aí vou colocar aqui um método. Def é primo. E aqui vou colocar aqui número. Lembrando que esse meu a gente precisa converter para inteiro. Aqui vou colocar número igual int do número. A gente precisa converter o dado, entende? Int do número. O int converte o número para o tipo int, que é de número inteiro, tá certo? Aí vou ter que criar um loop for, entende? O for i in range, que é o método que retorna o intervalo entre 2, entende? E o número. Ó, como já diz aqui, o range, ó, o método range, ó, deixa eu ver se vai mostrar. Ó, o range tem 2 argumentos, né, obrigatórios.
o início, que inclui, e a parada que é excluído do intervalo. O resto vai retornar uma lista que inclui o start e exclui o stop, entende? E o passo que é opcional, entende? O passo que é opcional, mas que já é um por padrão, sabe? A gente vai ter o início em 2 e o final um número, só que esse número já é excluído. Porque o 1 e o N mesmo já são divisores, entende? A gente não vai colocar nem o 1 nem o próprio número na análise, entende? Aí se for divisível por outros números, o número já deixa de ser primo, entende? Aí a gente vai precisar dividir o número, verificar os restos das divisões por esses números, entende? Aí vamos colocar aqui if, aí vamos colocar aqui resto, entende? Igual a 1 igual é a atribuição de valor à variável, entende? Aí a variável resto vai receber o valor número, o porcento que indica o resto da divisão e o i, entende? Agora, se o resto for igual a zero, a igualdade é dois sinais de igual. E um sinal de igual é a atribuição de valor à variável. Se esse resto for igual a zero, eu paro o loop. E ainda tem que colocar também uma bandeira, sabe? Uma bandeira que começa com true. Que inicialmente indica que o número é primo. Se esse resto é zero, a bandeira já passa para false. A bandeira já cai para false e quebra o loop, que é o comando break. Tá certo? Lembrando que todos os comandos dentro do def, do for, do if, que são estruturas, tem recuo obrigatório no Python, que é medido com espaços e ou tabs. Entende? Nesse caso, o Visual Studio Code já deu automaticamente o recuo. Entende? A indentação é obrigatória, senão o Python acusa erro. E toda indentação tem que ter a mesma medida. E a medida é cumulativa, tá certo? Aí para eliminar o recuo dou o backspace, entende? Para eliminar o recuo, entende? Aí dou aqui o retorno do B, sabe? Entende? Aí retorna o valor do B, que é um valor lógico, entende? Que é o padrão que se faz na programação. Aí já eliminou o recuo e agora vou fazer um teste. Ó, pegar ele igual a 89. Pegar aqui um n igual a 89. Aí aí vou colocar aqui um if, entende? If n, aqui um if é primo. O n, aí coloco aqui. Aí colocar um print, né, que é o método de saída de dados padrão, entende? Print str do n mais, que é o operador de concatenação, é primo. E colocar eliminar o recuo else. Adicionou o recuo automaticamente no Visual Studio Code, se não tem que dar tab ou espaço, se tiver que fazer manualmente. Outro print para dizer que o n, encapsulado na conversão para string, que é o str, e concatenado e entre aspas não é primo, entende? Para dizer que o número é primo ou não, sabe? Salvar o trabalho com Ctrl S no atalho de teclado, entende? Se o número é primo, entende? Aí tem que dizer aqui, é o seguinte, o print é a saída de dados. Só que os operadores em Python só aceitam operações com o mesmo tipo. Entre aspas, é tipo str, que é o texto, entende? O texto alfanumérico. O mais pode ser usado tanto entre números, né, que é a operação de soma, quanto entre textos para concatenar. Só que o n o n aqui, que aqui está com 89, ele precisa ser convertido para string para ser operado com concatenação. Entende? Aí você entende?
O N aqui é o inteiro 89. Se esse 89 é primo, vai exibir que 89 é primo. Caso contrário, 89 não é primo. Vai mostrar que 89 não é primo. Entendido? Vamos testar? Vamos! Então lá vai, galera. Aí a gente clica aqui no RAM Python File, que é esse triângulo aqui. Entendido? Que abre o terminal. Ó, 89 é primo. Que foi o resultado esperado. Se não fosse o resultado esperado, aí a gente tem que analisar o código. Entendido? É possível que a gente caia em situações, entende? Que podem. Que acho até que é binal, que são situações que são normais da programação, entende? Mesmo que sejam problemas técnicos, entende? Mas vai ser normal que eu quero mostrar também a realidade dos programadores, tá certo? Tá. Entende? Ainda mais de programadores autistas como eu, entendido? Agora vamos ao nosso segundo exemplo de conceito matemático, a fórmula quadrática de Bhaskara, conceito 2. Nesse primeiro conceito, usamos a questão da repetição, entende? Usamos bastante o conceito da repetição, do controle de fluxo repetitivo e controle de fluxo condicional, entendido? A repetição com for e a decisão com if. Entende? Conceito 2, a gente vai usar a fórmula quadrática de Bhaskara. Para resolver a equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0. Entendido? Aqui def Bhaskara. Que a gente vai colocar os coeficientes a, b e c. Entende? Aí vamos colocar aqui o a como float do a. B como float do B. E C como float do C. Entendido? É que o float é o tipo de dados que está nos meus decimais. Entendido? Decimais como pontos flutuantes. Entendido? Agora vou colocar aqui o delta como B², né? Lembrando que 2 asteriscos é potência. Menos 4 vezes o A vezes o C. E um asterisco que é a multiplicação. E ainda temos a barra para representar a divisão. Agora a gente vai usar a decisão. If delta. E ainda vamos colocar aqui um array para raízes, entende? Uma lista para raízes. Que vai começar vazio. Se o delta for maior que... Ainda vamos ter que colocar aqui uma outra coisa que é um if. Se o A for diferente, se o A for igual a 0, para dar erro, porque a Bhaskara não resolve equações com A igual a 0, entende? Aí vamos colocar aqui um raise, né? Exception. Para criar um erro para a execução do código, entende? E valor inválido. Um erro de valor inválido, entende? Se o delta for maior que 0, aí a gente vai retornar as duas raízes. x1, que é menos o b, mais match.sqrt do delta sobre 2 vezes o a, entende? E copiando para o x2, entende? Que a gente troca aqui o x1 por x2 e o sinal de mais por menos. É que o sqrt é o método raiz quadrada. Está dentro da classe match, só que essa classe match a gente vai precisar importar no começo do código, entende? Aqui, import match, que é a classe nativa do Python, mas que a gente vai precisar importar, entendido? E aqui a raízes.append x1 e raízes.append x2 para acrescentar no final da lista, entendido? E agora a gente diminui o recuo, coloca elif delta igual a 0 para colocar um x que é menos o b sobre 2 vezes o a, entende? Que é a nossa raiz dupla, entende?
E se o delta fosse negativo, não tem raízes reais, entendido? Aí já vai ser suficiente para eliminar o recuo. Aí a gente retorna as raízes, entende? Agora a gente consegue eliminar todo o recuo e testa, entende? Vou colocar aqui. Dessa vez a gente já pode fazer até com entrada de dados, entende? Um A comum. Lembrando que esse A não vai ser o mesmo que o A usado lá dentro do método, entende? A menos que usássemos um A global, entende? Aqui vamos colocar aqui um float do input, sabe? Input é entrada de dados, entende? Digite o coeficiente A. A mesma coisa vamos fazer para as outras variáveis, entende? Só estou tendo aqui os textos das mensagens para entrada de dados. E aqui a gente também vai ter que tratar aqui as raízes, entende? Aqui um EQ, que é equação segundo aqui Bhaskara de A, B e C, entende? Que vai retornar as raízes da equação. E aqui a gente vai ter que fazer um jeito de tratar essas raízes, entende? Vai retornar uma lista de raízes. Aqui a gente vai operar com um for, entende? Uma lista de raízes. E em raízes, entende? Que o i vai iterar por todas as raízes. Só vou colocar aqui uma saída que vai começar com um caractere com colchete inicial, entende? Aqui saída que recebe a saída concatenado com um i, sabe? Um str do i, entende? Concatenado com uma vírgula, tá? Separado, entende? Elimino o recuo. E aí encerro a saída, que na verdade é for em EQ, na verdade. Ainda encerro a saída com saída e concateno com um colchete final, entendido? Só vai ficar com um bug que vai acabar sobrando uma vírgula após a última raiz sem nada e o colchete final, entendido? Podemos até testar aqui. Podemos até fazer esse negócio do input lá nos meus primos também, sabe? No próximo teste, já que vai repetir. Só que aqui a gente vai ter que englobar com um int para converter para inteiro a entrada, entende? Digite um número inteiro, sabe? Para ver a diferença, entende? Que agora a gente vai tratar com entrada de dados nos testes. Ó, ao executar. Digite o número inteiro. Que em vez de 89, agora a gente vai tratar com entrada de dados. Por exemplo, 143. Ó, 143 não é primo. Vamos botar uma equação de segundo grau. Com coeficientes 1, 6. Opa, menos 6 dessa vez. E 9. Opa, não mostrou nada. Ah, esqueci de fazer o print da saída. Ó, esqueci de fazer o print da saída. Dessa vez não precisei fazer o str da saída, que a saída já é um str, entende? Agora vamos ter que tentar de novo. Ó, digite o número inteiro. Vamos botar dessa vez 97. 97 é primo. Vamos botar a equação 1 menos 6 e 9. Os coeficientes. Ó, deu resultado inesperado. Deu resultado que não sei se está a ver com... É que eu já havia resolvido essa equação, só que deu um problema, sabe? Aí a gente vai ter que verificar, entende? É uma situação comum na programação e aí a gente vai ter que ver, sabe? Aí a gente vai ter que fazer um debug, sabe? Eu vou até fazer aqui um print do delta. Lembrando que se é uma variável só, a gente também não precisa do str, converter para str, entende? Só vamos ter que fazer aqui o... Digite o inteiro. Só que aqui a gente esqueceu de fazer o teste, né? De tratar que o 0 não é primo e nem o 1. Só que acabam não sendo englobados lá pelos casos. E aí a gente vai ter que corrigir também.
Entende? Ó, 1, menos 6 e 9. Ó, deu, aqui desse caso deu delta zero, mas não mostrou nenhuma raiz, entende? O delta tá certo, entende? Pelos cálculos. Ah, me esqueci de fazer o raízes pontuapente do x. E também já vou aproveitar para fazer essa correção. Lá no meu primo. Porque o 0 e 1 não são primos nem compostos, sabe? E também se o número é negativo, não tem como ser primo. A gente não faz essa análise, sabe? Se o número é negativo, vão ter que tratar, sabe? O que o raiz exception, sabe? Entrada inválida. Entende? E um elif para número 0 e 1, sabe? Elif número igual a 0, OR, entende? Aqui vou colocar aqui um OR, né, que é um operador lógico. Número igual a 1, que é return false. Entende? Porque o false é o seguinte, o OR é o operador lógico, basta pelo menos um deles que a condição é verdade, que já satisfaz, que vai entrar aqui na condição, entende? Que aí vai retornar false, para mostrar lá que o meu, lá na saída, que o meu não é primo, sabe? Que o retorno false pro é primo é o meu que não é primo, entende? Que aí não vai pensar nem que é nesse fora aqui, sabe? Aí somente os meus que não caem nesse if e elif aqui que são submetidos, entende? Acho que faz até sentido aqui colocar aqui a bandeira aqui, sabe? Somente depois do elif. Entende? Se o meu for 0, 1, aí já retorno falso que o meu não é primo, entende? Se o retorno falso do é primo indica que o meu não é primo. Retorno true, que é verdadeiro, indica que o meu é primo, entende? Para esse método é primo, entende? Vamos testar tudo de novo, ó. Vamos pegar aqui o meu inteiro, 0, ó, 0 não é primo. Digite coeficiente A, 1, B, menos 6, C, 9. Ó, retornou a raiz 3, que já é um valor compatível. Só deixa eu tirar aqui o debug do delta. Dependendo do caso, pode até deixar, sabe? Se for, entende? Se for de interesse, sabe? Mas aqui eu não vou deixar dessa vez, não. Tá? Agora, usando o nosso terceiro conceito, que é mostrar, que é o fatorial. Nosso terceiro conceito é o fatorial de número natural. Entende? Vou colocar aqui um def fatorial de um número natural. Lembrando que o fatorial ele não aceita número negativo. Aí eu vou ter que tratar. Primeiro número, que vai ser o int do número. E aí se o número for negativo, né? Aí tem que colocar o raiz exception para quebrar o código. Número inválido. Agora um elif para os meus 0 e 1, sabe? Que o fatorial é 1, entende? Se o meu for 0 ou 1, tem que retornar 1, sabe? E um else, né? Que é o caso contrário. Entende? Que aí eu vou colocar aqui um valor inicial que é 1. Que o fatorial é o produto de todos os meus naturais entre 1 e ele mesmo. Aí vou colocar aqui um loop, entende? Só que vai ser um loop de outro tipo. Aí vou ter que colocar aqui um contador i, começando também em 1, sabe? Que vou colocar aqui um while, né? I menor ou igual ao número, sabe?
Então, eu vou colocar aqui o F como F multiplicando o I. E o I recebendo o I mais um, sabe? Aí tem aqui o while é outra estrutura de repetição, que depende de uma condição e um contador. Nesse caso, o contador é I. Começa em 1 e é incrementado em 1. E só para quando o I for menor que ou igual ao número, sabe? Que é a nossa condição de parada, entende? Quando essa condição for falsa, cai fora do while, entende? E aí tem que tirar o recuo, entende? Aí também retorno aqui o F, que é o nosso valor final, entende? Que é o fatorial, entendido? Aí já consigo eliminar e vou pro teste. Escrever o teste. Aqui vou colocar aqui n igual ao int do input. Digite o número. Digite o inteiro. E aqui um print. Aqui vou colocar aqui f igual a fatorial do n. E um print fatorial mais o str do f. Entende? Entendido? É que aqui, como tem concatenação, entende? Aí tem que converter para mesmo. Converter para string, usando o str, entendido? Agora vamos ter que testar. Ó. Digitar. Opa, deu erro. Agora deu erro, a gente vai ter que verificar. E me esqueci e deu erro de sintaxe. Me esqueci de 2 pontos. Que comandos como if, while, tem que botar 2 pontos no final, sabe? Ó, digite o número inteiro. 2. Opa, deu errado. 2 não é primo, na verdade. É que deu um. Aí deu outra situação aqui que. É que deu um loop que não deu nenhum. Deu um array vazio e aqui. Deu um outro caso aqui, sabe? Que deu uma lista que. Sabe? Uma lista vazia, entende? Que começou no 2 e ia terminar no próprio 2, sabe? Aí ser uma lista vazia, entende? E aqui com btrue, entende? Aí acabou retornando btrue, sabe? Aí a gente vai ter que tratar aqui um outro elif, sabe? Para o número igual a 2, sabe? Para cobrir essa falha, entende? Returne true, porque na verdade o 2 é primo sim, na verdade, sabe? De fato mesmo. É o único meu primo que é par. Tá certo sim. Desculpa aí, eu que me enganei. O 2 é primo, o 3 é primo, mas o 4 não é. E o 2 é o único meu primo que é par. Eu que rateei mesmo. Desculpa aí. Agora vamos usar uma equação. 1, 4 e 0. Ó, 0 e menos 4, as raízes. Digite o inteiro. 6. Ó, fatorial 720. Deixa eu melhorar aqui. Agora usar o nosso último conceito, que eu prometi 3, mas acho que vai dar para mais um. Conceito 4. Posições entre retas. As equações y igual a max mais na e y igual a mbx mais nb. São as equações das retas não verticais. Aí a gente vai ter que, aqui um def posições entre retas. Aqui a gente vai ter os argumentos MA, NA, MB e NB. Recuou que o software deu automaticamente. Aí vão ter que converter os parâmetros. MA igual float, né? Pode ser decimal do MA. NA float do NA. É a mesma coisa para os outros. MB igual float agora a gente vai ter que fazer uma série de ifs, entende? Se o MA e o NA forem iguais,
Na verdade, MA e MB. E preparar os elsos também, sabe? Se o MA e MB forem iguais, a gente tem caso de reta paralela, sabe? A gente já pode colocar aqui um print, né? De reta paralela. Mas eu posso melhorar ainda mais, entende? Colocando um outro if ainda dentro. Que agora, se eu for analisar os coeficientes, que o M é coeficiente angular e N é coeficiente linear. Se os coeficientes lineares, nesse caso, se os coeficientes lineares também forem iguais, tem a coincidência, sabe? Por causa da geometria analítica. Retas coincidentes. Caso contrário, que é o else desse caso, print retas distintas. Entendido? Agora, caso os coeficientes angulares M fossem distintos, aí temos retas concorrentes. Mas agora a gente vai analisar os produtos entre os coeficientes angulares, que a gente tem a questão da perpendicularidade, entendido? Que a gente pode refinar isso, entende? O if MA vezes MB for igual a menos 1, aí a gente pode refinar, ó, também, com print de retas perpendiculares. Caso contrário, print retas oblíquas. Lembrando que, embora as strings aceitem a acentuação, os nomes de variáveis não aceitam a acentuação. Entendido? Agora, vamos executar. Vamos! Então, lá vai. Ó. Executar tudo de novo para o mesmo arquivo. Ó, digite o número inteiro. 4. 4 não é primo. Os coeficientes. 1, 4 e menos 5. Equal... Opa! Essa equação, eu não sei se as raízes 1 e menos 5. Essa equação já tinha resolvido antes. Digite o inteiro. 6. Fatorial 720. Opa, me esqueci de testar dessa vez. Vamos pegar aqui posições entre retas. Vou botar aqui, encapsular direto no print. Botar aqui os coeficientes 4, 5, 4 e 2, 4 e 1, 4 e menos 1. Executar tudo de novo dessa vez. Chutar os números. 6. 6 não é primo. 6, 7, 8. Não tem raiz. Digite o inteiro. 7. Fatorial 5.040. Retas paralelas, retas distintas. Mas de onde vem esse nome? Que nome é o tipo nulo do Python, sabe? É que imprimiu retas paralelas, retas distintas. Só que eu não sei de onde vem esse nome, que acho que é algum bug, sabe? Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas o que importa é que imprimiu o que a gente queria, sabe? Aqui dessa parte aqui dessa parte que... Entende? Eu acho que até melhor. Entende? Mas tá tudo bem, porque a gente conseguiu o objetivo aqui nessa parte. Mas vou aqui refinar isso aqui, sabe? Acho que até que refinar aqui. Aqui pós de posições entre retas. Aqui print de pós para poder depurar aqui, sabe? Porque o nome dentro do print pode causar erro, sabe? E aí com os erros pelo menos a gente consegue alguma informação. 7 é primo. Não tem raiz, pelo menos. Fatorial de 3. Não causa erro. É que eu queria ver onde está dando esse nome, sabe? Vamos botar aqui.
Retas paralelas distintas, como era, sabe? É que eu botei tudo no mesmo arquivo que não seria recomendado nas práticas profissionais. Ter que separar os arquivos, sabe? Retas concorrentes e oblíquos. Entende? É que eu não sei de onde está vindo esse nome, que é o. Acho que é algum bug aqui, sabe? Do código. Mas não sei de onde está vindo. Acho que é. É que eu não botei. É que esse método não retorna nada, sabe? Só botei um monte de print aqui no troço, sabe? É que esse método nem retorno tem. Mas mesmo assim não é nem pra estar dando essa palavra nome, sabe? Ah, sim, é do print aqui mesmo. Agora eu me dei de conta. O print tá dando nome porque esse método não tem retorno. Agora eu me dei de conta. O nome é a causa da falta de retorno do método. E aí. Aí. Aí tive que tirar. Agora vai. Vamos pegar 5, 4, 3, 2, que não tem raiz, 1. Foi. Agora tirou o nome. Entendido, galera? Também mostrei algumas situações que são comuns da programação, tá certo, galera? Desculpe por ter tocado o nariz, mas é que eu tenho muita coceira. Fora situações que são muito comuns na programação, tá certo? Entendido, galera? Por aqui encerramos. Tchau, tchau, gente. Nos vemos na próxima.